atenção nesses CDs que eu vou mandar de mostra para vocês gratisamente. Pode fazer o pedido dele que eu mando ele gratisamente para vocês, tá bom? Cumprimento todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo uma alegria e uma felicidade no coração de vocês. E também quero mandar esses louvor que eu vou cantar e essas palavras que estou meditando para vocês se alegrar o coração e o espírito em Jesus Cristo. Queria que você lembrasse que só Jesus é o nosso Salvador, só Jesus é o nosso verdadeiro amigo, só Jesus é que possamos confiar, porque Ele é poderoso, assim nós possamos confiar nele, e Ele também entregou a vida dele unicamente para salvar a mim e a você, cravado naquela cruz, unicamente para resgatar as nossas almas do inferno, que a gente ia queimar, porque Satanás ia jogar por causa do pecado que cometia e não tinha purificação. Ele decidiu derramar o sangue dele para purificar as nossas almas. Vamos dar valor e agradecer a Jesus todos os dias da nossa vida, pela paz, pelo amor, pela guarda, pelo pão, pela chuva, pelo ar, pelo sol, pela lua, pelas estrelas que brilham para nós. Tudo nós temos que agradecer a Ele, amém? Vou cantar um louvor ao Cristo de todos vocês, todo o território, todo o Brasil. Preste atenção aí que Jesus vai falar contigo. Se você passar a ouvir as músicas de Deus, com certeza que Deus também vai ouvir o seu clamor. Quando você clamar por Jesus, Ele vem depressa para te dar o seu amor, porque eu tenho esse poder para fazer para mim e para você, tá bom? Preste atenção que Jesus vai mandar para você. Você precisa de amar aquele Deus que lhe deu seu amor, cravado naquela cruz, Ele entregou, derramando o teu sangue só para te livrar daquele fogo do inferno que Satanás ia jogar. Se fosse você, vinha Ele amar, vinha Ele amar, vinha Ele adorar. O teu amor, tudo Ele pode dar para mim, para você, só se nós a Ele amar. Vinha adorar, vinha Ele a você, vinha adorar, Ele vai te dar, Ele vai te dar, Ele vai te dar, e você vai se alegrar lá no trono de glória. Ele vai te dar, levar a você, somente para você morar, para você se alegrar, para você se alegrar, junto com os remidos você vai morar, e também junto com os anjos você vai cantar. Se fosse você, vinha a Jesus amar, vinha Ele adorar, para Ele te guardar.
Receba este louvor que eu cantei para você alegrar. O seu espírito é Jesus Cristo. Se você estiver com Jesus, tudo você vai ganhar. Você vai ganhar salvação, vai ganhar proteção, enquanto você estiver vivendo. E além disso, quando você morrer, ele ainda te dá uma veste branca. E para junto de Abraão, ele vai mandar. Se você a ele amar, tudo isto ele vai te dar. Uma morada lá nos céus, aonde ele está. Porque aonde Jesus mora é um precioso lugar. Novos céus e novas terras, ele foi para construir. Para mim e para você. Porque ele não quer que nós ficamos aqui. Ele quer que nós fomos embora com ele para onde ele está. Por isso ele nos recomendou para nós se preparar. E a ele também imitar. E aos nossos irmãos também nós amar. Porque se nós amar os nossos irmãos e estender as nossas mãos para os mais pequenos, para aqueles que estão passando fome, para aqueles que estão nus, aquelas pessoas que estão deshospedado, aqueles que estão doentes, aquelas pessoas que estão no sofrimento. Não é só nós orar para eles que Jesus mandou nós fazer. Jesus mandou nós orar e também alimentar eles do que eles necessitam. Compreendeu? Porque que adianta eu pregar para você o evangelho? Você está precisando, você não tem nada para comer na sua casa, você não tem nada para pagar suas dívidas. Eu chego, prego o evangelho, falo com você, Jesus vai te abençoar. Eu também tenho que ajudar a abençoar você, compreendeu? Eu tenho que pregar o evangelho e também te socorrer nas partes carnais. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele pregava o evangelho, 5 dias no deserto, Jesus pregava o evangelho, e quando ele despedia daquele povo, ele falava para os apóstolos, vamos tratar deles com pão, porque eles possam desfalecer pela estrada, pelo caminho eles possam desfalecer. Os apóstolos falavam, Senhor, mas é mais de 200 denários que nós gastamos para tratar dessa grande multidão. Quantos pães tem? Temos 5 pães e 3 peixinhos. Traz aí. E Jesus benzia, mandava sentar de 50 em 50, os grupos de 50 em 50, e tratava daquele povo que saía com a barriga cheia, e ainda carregava ainda para a casa deles, e saía todos alegres, abençoando Jesus. Amém? Então é assim que o servo de Deus faz. Não é só pregar o evangelho, compreendeu? E falar, meu irmão, se você não tem as coisas, vamos orar a Jesus. Não. Nós oramos, temos que orar por eles e também socorrer eles na necessidade deles. Compreendeu? Porque naquela época, antes de Jesus vir ao mundo, compreendeu? Não é só na época de Jesus. Antes de ele vir ao mundo, os israelitas usavam aí para os bosques e jejuar 60 dias para pedir Deus perdão dos pecados deles. E quando eles chegavam, eles começavam a bater, a roubar, a matar, a judiar com os irmãos, fazer distinção de pessoas, entre preto e branco, entre aleijado e quem enxergava e quem era cego. Eles recusavam os menores. Deus falou para o profeta, vai lá falar para aquele povo, que eis o jejum que eu mais agrado. Romper as cadeias injustas, quebrar o jugo do oprimido, vestir os maltrapintos. Ele diz, dá pão ao faminto, socorrer o órfão e a viúva. Ele diz assim, e também o estrangeiro. Fala com eles que se eles assim fazer, a minha luz romperá na frente deles, e a justiça deles romperá na minha frente com couraça e capacete de salvação. Aí a minha luz brilhará na frente deles como brilha a aurora. Amém? Então não adianta nós só pregar o evangelho e não ajudar os nossos irmãos, não. Nós temos que pregar o evangelho e ajudar os irmãos na parte da carne, porque o espírito não depende de alimento carnal, mas a carne nossa depende, porque ela foi feita com a fornicação do pó da terra. Então tem que gerar do pó da terra e de cima dos céus para poder nós alimentar a nossa carne. Por isso que Deus faz germinar a semente na terra. Para quê? Para poder tratar da carne dos homens. Não é do espírito, que o nosso espírito ele já é zelado por Deus, entendeu? O nosso espírito ele já tem o zelo de Deus. Ele já tem o zelo de Deus. Agora nós precisamos aqui na terra do zelo da carne. Porque se nós não zelar da nossa carne, a nossa carne adoecer, o nosso espírito vai cabrinhar. Ele vai cabrinhar, porque ele está encostado na carne. Compreendeu? Então não é só nós... não, eu sou pastor.
eu sou pastor, eu sou obreiro, eu já preguei para o fulano lá, ele falou, e o que eu tinha? Ele falou que não tinha o pão para comer, ele falou que eu estava devendo a água, devendo a luz, a energia, ele estava devendo no armazém, não deu conta de comer, de comprar comer essa semana. Ah não, irmão, ora Jesus, não senhor, negócio, não é isso aí não, Deus não dá nós o prato pronto não, entendeu? Deus dá nós o poder de germinar a terra, e o grão germinar, e crescer o fruto, rega a chuva, para nos alimentar, e dá nós também a sabedoria e a força para nós trabalhar, compreendeu? Para poder nós adquirir o pão. Então nós temos que ajudar aquele irmão que estava precisando, não é só ajudar com a oração não, orar e ajudar ele também com o alimento que precisar na casa dele, porque senão você não vai ser justificado por Deus, porque Jesus fez isso, Deus também fez. Eu vou dar testemunho para você, não foi só Jesus não. Quando Moisés tirou aquela multidão através de Deus para aquele deserto, Deus tratava daquela humanidade sem eles trabalhar, compreendeu? Porque eles não tinham lugar próprio, certo, desabitar, eles arrumavam as barracas, como eles não tinham documento do lugar, eles eram ilegal naquele lugar. Deus mandava um cadornismo para eles, mandava um maná para eles, que todo mundo alimentava, compreendeu? Deus não deixou relação espiritual não, Deus tratou deles carnal, tratou deles espiritual e também carnal, meu amado. Vamos olhar, porque senão nós possamos pregar errado, nós podemos pensar que está seguindo a obra de Deus, mas nós não estamos cuidando dos nossos irmãos, da fome dos nossos irmãos. A vez Deus deu o pão para nós, mas o irmão também está precisando ser abençoado do seu celeiro. Não é só abençoado por Deus não, Deus manda você pregar para você tirar do seu celeiro e repartir com ele, amém? Glória, glória. Receba aí essas palavras que estou anunciando. Muitas pessoas podem até ignorar essa pregação minha, mas se você ignorar dessa pregação minha, você está ignorando de Deus como tratou do povo no deserto, e também ignorando das palavras de Jesus, que ele diz: filhinhos, eu vos dou um novo mandamento, amai uns os outros como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor mais do que aquele que dá vida para os seus amigos, para os seus irmãos. Jesus diz assim: eu sou vossos amigos, se fazer o que eu mando. Eu não farei em vós servo, farei como eu também sou amigo de vocês. Vamos prestar bem atenção. Tudo que vos pedis a mim na oração será ganhado. Ele diz assim: mas se vós não permanecer em mim, tudo que vos pedir vai ser negado. Mas por quê? Você está negando a palavra de Jesus. Foi o próprio Jesus que nos ensinou para nós amar o nosso irmão de coração. Você se esqueceu do publicano? Que nem o sacerdote, nem o levita que era cantor não foi justificado, porque eles viram aquele homem machucado, em vez de curar a ferida deles, não, tem que ir para a igreja, senão passa da hora de eu pregar. O cantor vai passar da hora de eu cantar. E Deus não justificou aqueles dois homens. Deus justificou, foi aquele homem que não conhecia a igreja, não conhecia Deus. Ele viu aquele homem machucado e compadeceu das feridas dele, aquele homem que descia de Jericó para Jerusalém, e aquele homem desceu da besta, curou as feridas daquele homem, e pôs ele em riba da besta e acabou de chegar em Jerusalém de pé. Olha a obra daquele homem, e aquele homem não conhecia a doutrina de Deus, compreendeu? E pôs ele no hospital, falou: cura as feridas dele, que na minha volta eu pagarei toda a despesa. Aí Jesus perguntou ao moço: qual deles que amou mais o próximo? Foi o sacerdote ou o levita? E qual que amou? Ou foi aquele samaritano que não era da igreja? O israelita falou: não, foi aquele cara que não conhecia e que curou ele. Jesus falou: então vai embora e faz o mesmo. Então, se nós não fazermos o mesmo que Jesus mandou nós fazer, nós estamos falseando a palavra de Jesus sem ver. Nós estamos falseando ela. Temos que ajudar, temos que pregar para explicar o poder de Deus, o milagre de Deus, explicar que Deus é poderoso, mas nós também temos que cuidar do celeiro nosso, nós tirar para a cozinha dos coitadinhos que estão passando fome. Amém? Glória agora. Receba aí, meu amado. Põe o dedo aí e compartilha essa pregação e esse louvor que eu cantei para muitas nações ouvir. Eu vou servir de linguagem corrente para muitas pessoas, mas não tem problema, eu não servindo de linguagem corrente na presença de Jesus, é que eu fico satisfeito. Eu quero fazer o que Jesus mandou, porque Jesus mandou nós amar os nossos irmãos. Ele amou a ponto de entregar o sangue dele, a vida dele, para salvar a alma nossas, compreendeu? De tanto que Jesus nos amou. Glória, glória. Receba aí, meu amado.
Lembra dos CDs que estou mandando para vocês. Tá bom?